Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu amo brigadeiro. Eu acho que é um dos meus doces preferidos. É, pra mim, a mistura perfeita de manteiga, achocolatado e leite condensado. Nossa, é muito bom. E sabe o que o brigadeiro tem a ver com a aula de hoje? Fica aqui pra você descobrir. Se você também gosta de uma boa mistura com o brigadeiro, já esmaga o joinha, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo e ativa as notificações. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre substâncias e misturas. Tem tudo a ver com o nosso dia a dia, a gente só precisa olhar um pouquinho mais de perto. Mas antes disso, a gente precisa definir o que são substâncias e o que são misturas. Interrompemos a programação para avisar que o brilho desse vídeo ficou um pouco estourado. Tentamos consertar? Tentamos. Deu certo? Nem tanto, mas estamos trabalhando para melhor atendê-los. As substâncias são elementos que podem ser formados por um único tipo de átomo ou por átomos diferentes. Quando ela é formada por um único tipo de átomo, ela é chamada de substância simples. Uma substância simples que está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina é o gás oxigênio. O gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio, ou seja, a sua fórmula é O2. Tá vendo? Só tem um elemento químico, oxigênio aí. Agora, quando a substância é composta por mais de um elemento químico, ela se chama substância composta. Outro exemplo que está mais no nosso dia a dia do que a gente imagina é o gás carbônico. O gás carbônico é composto por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Por isso, a sua fórmula é CO2. Tem muitas outras substâncias que podem ser substâncias compostas, como por exemplo a água. A água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio. O sal de cozinha também é outra substância composta. Ele é composto por um átomo de sódio e outro de cloro, NaCl. Tem algumas substâncias que são especiais. A gente chama essas substâncias de substâncias alótropos. Essas substâncias simples tem como característica a formação de vários elementos diferentes, mesmo tendo apenas um tipo de elemento químico. É o que ocorre, por exemplo, com o oxigênio. Quando eu junto 2 moléculas de oxigênio, eu formo gás oxigênio. Mas se eu junto 3 moléculas de oxigênio, eu formo o gás ozônio. Aquela que forma uma camada na nossa atmosfera responsável por filtrar os raios solares. Outro exemplo muito louco sobre alótropos é com o carbono. Quando o carbono forma uma cadeia bem grande, pode virar um grafite ou pode virar diamante. A única diferença é a organização e a estrutura que esse carbono forma. Dependendo da estrutura, vai virar grafite e dependendo da outra estrutura, vai virar diamante. Ou seja, grafite e diamante é quase a mesma coisa, só está organizado diferente. Bom, quando eu junto 2 substâncias diferentes, eu tenho uma mistura. Essa mistura pode ser homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea é aquela que a gente não vê nada diferente. É que quando a gente mistura todas as substâncias, fica igual. Por exemplo, quando você coloca um pouquinho de sal na água e mexe, o sal não dissolve? A água, aquela água não fica toda de um jeito só, de uma cor só? Dá para perceber que tem 2 elementos ali? Não, né? Então, isso é uma mistura homogênea. Agora, uma mistura heterogênea é aquela que você vai conseguir ver os elementos. Por exemplo, se eu pegar água e um pouquinho de óleo, a água vai ficar embaixo e o óleo vai ficar em cima. Eu vou ter, aparente, 2 substâncias, a água e o óleo.
Quando eu analiso uma mistura, eu estou analisando um sistema. Esse sistema pode ser um sistema monofásico, ou seja, que tem uma fase só, que é todo igualzinho. Eu estou falando das misturas homogêneas. Ou esse elemento pode ser bifásico, trifásico ou polifásico, dependendo do sistema. Quando o sistema é bifásico, trifásico ou polifásico, nós estamos falando de uma mistura heterogênea. Vou dar um exemplo para entender melhor. Um sistema monofásico seria uma mistura de água, sal e um pouquinho de açúcar. Dissolve tudo, fica tudo igual. Mistura homogênea. Agora, um sistema bifásico seria da água e o óleo. Um sistema trifásico seria areia, água e óleo. 3 fases. E assim por diante. O bifásico e o trifásico são misturas heterogêneas. Então me conta, o que você faz aí que é uma mistura homogênea e o que você faz aí que é uma mistura heterogênea? Bom, deixa lá que agora eu vou comer meu brigadeiro.